Opa aí galera, se você é fã de anime, se em algum momento da sua vida você assistiu Fullmetal Alchemist e falou caramba, que história foda, muito provavelmente nos últimos dias você deve estar se perguntando: será que esse filme que a Netflix está divulgando, será que esse filme que ela está falando pra eu assistir presta? Pois bem, eu assisti o filme e sim, ele tem alguns problemas técnicos muito grandes, mas esse vídeo aqui não vai ser para falar sobre os problemas técnicos, até porque eles ficam bem de cara quando a gente vê esse cabelo aqui. Pois bem, esse vídeo então vai ser para falar sobre as ideias que o anime discute e que o filme meio que deixa pra lá, o filme não entra muito bem nesses detalhes. Tá tudo bem, o filme tem 2 horas, o anime tem 4 temporadas, só o Brotherhood ali com 19 episódios cada temporada, 20 episódios, não tenho certeza, mas bem que o filme poderia ter tentado e não tentou, o filme deu algumas mudanças ali que deixaram a coisa bem ruins assim mesmo, mas eu vou deixar isso pra depois disso. Veja bem, o primeiro tema que pra mim representa melhor o anime seria a ciência versus a religião e a origem da vida. Isso fica bem claro ali desde o começo da história, quando os irmãos Eric tentam reviver a mãe deles a partir de matéria orgânica ali. Mas será que a nossa vida, o ser humano, pode ser simplesmente reproduzido a partir de algum punhado ali de matérias, de elementos químicos e um pouquinho ali de magia? A série diz que não, que isso fica bem claro, que tem que ter um algo a mais, um algo divino, uma energia que eles não conseguem, eles não sabem pelo menos de onde extrair essa energia. Pois bem, será que isso seria Deus? Será que essa seria a representação de que a vida necessariamente precisa de uma energia divina para poder existir? Ou será que não, que os alquimistas que representam os cientistas ali na série conseguem fazer isso de uma maneira bem prática e que qualquer humano poderia conseguir resolver? Mas não fique pensando você que a série entende que apenas a ciência está certa, ou que apenas a religião está certa. Não, ela faz uma mistura bem louca ali e abre bastante questionamentos para você que está assistindo. Até mesmo até onde o limite da ciência pode chegar, até onde a ética científica deve chegar. E isso fica bem claro, por exemplo, quando o exército é mostrado como o grande vilão ali da série. Não o exército em si, mas algumas representações de pessoas no exército. Porque eles justamente usavam vidas humanas para produzir a matéria da pedra filosofal, a matéria que tornava o país ali tão poderoso, a alquimia deles tão poderosa. Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist. Essa separação ali entre o que é orgânico e o que é divino fica ainda mais claro quando a gente conhece o grande vilão da série, que simplesmente separou todos esses sentimentos humanos, todos os 7 pecados capitais que deram origem a outros vilões da série, os 7 homúnculos ali, o orgulho, a gula e a luxúria, todos eles ali representam esses sentimentos humanos dele que ele tirou dele mesmo, se tornando apenas matéria, se tornando apenas recursos. Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist. Eu pelo menos não fui capaz de identificar isso tão bem ali no filme, até porque eles mudaram um pouco quem é vilão, por que é vilão, e o que não encaixou muito bem, mas você vai ver isso assistindo o filme. Outro tema muito presente pra mim na série é a vingança. Ela é representada muito bem por pelo menos 3 personagens. O principal deles, o tema da vingança, é o Scar, a segunda é o Winry, e o terceiro pra mim que tem uma pitadinha ali na história, mas que pra mim é uma boa representação, que é o Gluttony. Ele é que tem a história mais simples. No momento da morte de uma das suas companheiras homúnculas, ele simplesmente, que era um personagem calmo, que chegava até a ser bobo em alguns momentos, vira uma fera, ele simplesmente sai do corpo dele, ele não tem mais noção do que ele tá fazendo, ele vai matar todo mundo que tá pela frente dele, inclusive aquelas pessoas que estão do lado dele. Ele representa muito bem essa loucura que tá na cabeça da pessoa que deseja vingança. Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist. E aí a gente tem o Scar e o Winry, que tem essa história muito bem intrincada, muito bem costurada. O Scar, ele na verdade é um Ishtivaliano que teve o seu povo assassinado, foi um genocídio cometido pelos amestrinos que representavam o exército do país ali que eles moravam. Pois bem, durante esse genocídio o Scar acaba matando os pais da Winry, que até o momento não sabia disso, que tinha sido ele que tinha matado ela. Porque no futuro o Scar volta como um vingador tentando assassinar todos aqueles soldados que participaram do genocídio, até que ele bate de frente com o Winry. E aí ele dá a chance pra ela, a chance sua de se vingar. Eu matei os seus pais, você pode me matar. Mas ela acaba sendo superior ali
e mostrando que ela é uma personagem muito forte, muito importante para a série, e justamente é ela que começa a trazer a revelação pro próprio Scar. Será que ele tá certo? Será que ele tá certo de matar as pessoas? Será que a vingança não gera mais vingança? É quando finalmente a Winry descobre na frente do assassino dos pais dela, com uma arma na mão, que ela tem a chance de matar ele, literalmente, de se vingar dele. E aí é onde entra todo o conflito, toda a discussão que ela tem filosófica aqui, de os pais dela atuaram na guerra como médicos. Será que ela... E eles acabaram sendo mortos pelas pessoas que eles estavam salvando. Será que ela deveria cometer isso? Será que ela não estaria indo contra as memórias dos próprios pais dela? Assista, você vai gostar. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Já que eu falei do Scar, tá na hora da gente entrar então no terceiro tema que pra mim permeia muito bem a história do anime, que é a guerra, os horrores da guerra. O Scar é justamente um sobrevivente do genocídio que eu falei, do genocídio que foi cometido com o povo estivaliano pelos amestrinos, que representa justamente ali a Segunda Guerra Mundial. Até o Führer, o próprio comandante do exército da amestrino, tem esse nome que remete muito bem ao Hitler. Mas o estopim da guerra, o estopim do genocídio contra os estivalianos foi justamente o assassinato de uma criança, que parece realmente com a história da Primeira Guerra Mundial, quando foi assassinado ali o Francisco Ferdinando, dando origem ali a uma guerra que já estava prestes a acontecer, mas que foi só o estopim. E tudo isso, a história do anime mostra, faz essa relação com a nossa própria história, com a história do mundo. Então isso é muito legal, é uma maneira de discutir as coisas que acontecem no mundo numa animação, num anime, numa história que poderia, para muita gente, isso é uma coisa de criança, e que não é, e que está discutindo coisas reais da nossa vida. Pra você que viu o filme, você conseguiu enxergar alguma dessas coisas que eu falei até agora? Acho que tá bem claro que o anime ele é bem mais complexo e foi muito mais bem trabalhado do que o filme, né? É claro, não dá pra discutir tudo isso no filme, a gente poderia ter visto pinceladas, coisas que a gente não viu. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Já que eu entrei nessa questão das coisas que acontecem no anime, que fazem referência a coisas que aconteceram no mundo real, principalmente ali na Primeira, na Segunda Guerra, fica um último questionamento aí sobre isso, sobre a ética científica. Bom, no anime é mostrado várias vezes a criação das quimeras, que são nada mais nada menos do que experiência com humanos e animais, juntando as duas coisas, criando monstros, na verdade, né? Criando monstros a partir da vida que a gente já conhece, o que é muito estranho, que são experiências científicas, muitas das vezes ali, na verdade, feitas pelo exército que promovia a guerra, que promovia o genocídio sobre os estivalianos. E a gente consegue fazer uma referência muito boa disso para a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, no qual os japoneses mesmo fizeram muitas experiências com o povo chinês, com vários povos asiáticos ali, campos de concentração, algo que também aconteceu com todo mundo sabe, né, com os nazistas e com as minorias que eles perseguiram durante toda a guerra. Particularmente, então, para fechar esse vídeo, eu só queria discutir mais duas coisas. A primeira delas são os personagens secundários, que no anime são muito bem trabalhados. Cada um tem seu arco, cada um tem os seus relacionamentos, faz você torcer por cada um deles, e quando eles morrem, você fica sentido, como se uma parte ali da história que você estivesse vendo tivesse morrido junto. Pois bem, nada disso acontece no filme, é muito difícil se relacionar até com o personagem principal, imagina com esses personagens secundários. A própria Winry, que eu já comentei aqui, o Scar, todos eles são personagens que te deixam muito ligados com eles, assim, que faz você gostar das pessoas, você torce por eles, torce para que a história deles se resolva. Já no filme a coisa não é muito bem trabalhada, a própria Winry, ela representou muito bem talvez a personalidade da personagem no anime, mas a história dela, o background, aquilo que faz ela se tornar uma personagem tão boa, com um arco tão legal, simplesmente não existe. E é a mesma coisa para os outros personagens também. E se é difícil torcer pro personagem principal, imagina para eles. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Por último, só para finalizar essas ideias aqui então, é a escolha do vilão. Caramba, que péssima escolha de vilão. O anime ele evolui. No começo você acha que o vilão é fulano, e aí você vê que a coisa é mais complexa, e aí você vê que na verdade o vilão é uma organização, é o próprio exército, e aí de repente não é aquilo, o vilão é mais ainda, e de repente você entende que o próprio vilão tem um arco, e que ele tem uma história por trás que mostra por que ele é daquele jeito, e a coisa só vai evoluindo, e no anime é aquela coisa boba do vilão que é mal porque ele é mal, porque ele não é humano.
além do que não tem essa complexidade toda que a gente vai entendendo, eles pegaram simplesmente o primeiro nível ali do anime e colocaram como vilão principal do filme, algo que, caramba, é desrespeitar quem gosta da história, sabe? É desrespeitar ao nível de complexidade de quem fez aquilo ali, de quem criou aquilo ali e colocar algo tão besta, tão básico pra gente assistir. No mais, eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo. Acho que já deu pra entender que o filme é muito, mas muito fraco comparado com o anime, principalmente por causa das histórias, dos temas que são discutidos. Isso sem olhar toda a questão técnica, que aí eu deixo pra 500 outros canais do YouTube aqui discutirem. Pois bem, se você gosta muito dessa história, se você viu o anime, viu o filme, tem algo a mais para poder acrescentar aqui, acrescente. Você tem o espaço dos comentários para isso. Se você quer ver outros vídeos como esse, discuta aqui nos comentários também, deixa um joinha, se inscreva no canal se por acaso você caiu aqui de paraquedas. Até o próximo vídeo então, um abraço e tchau!